Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de redação focado no concurso da Polícia Militar do Paraná e Corpo de Bombeiro Militar Paraná 2020. Comigo, professor Kenneth Santos. Amados meus, lá na primeira aula, nós entendemos a introdução e vimos que na introdução nós apresentamos o tema e apresentamos 3 tópicos, né? E esse tema e esses 3 tópicos, inclusive, servirão como norte, irão nortear a construção da redação, né? Os próximos parágrafos da redação. Depois que nós entendemos isso lá, nós chegamos então na segunda aula, e na segunda aula nós construímos o primeiro parágrafo de desenvolvimento das 2 redações que nós estamos trabalhando. E nessa aula nós vimos que a construção de um parágrafo padrão, que é o que eu recomendo, a construção de um parágrafo padrão nada mais é do que tópico principal mais desdobramentos. E vimos que o tópico principal já foi apresentado na introdução e os desdobramentos nada mais são do que respostas dadas a perguntas feitas ao tema, ao tópico, né? Então nós vamos lá no tópico, fazemos perguntas a esse tópico, a nossa mente vai nos dar respostas e aí nós utilizamos essas respostas como desdobramentos para a construção da nossa redação, perfeito? Do nosso parágrafo. E nós fizemos isso com o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Agora, nós vamos fazer isso com o segundo parágrafo do desenvolvimento das 2 redações. E além de fazer isso com o segundo parágrafo, nessa aula também eu já vou aproveitar, já que já vamos ter um texto interessante, vou aproveitar para fazer ali algumas questões, dar ali algumas orientações em relação à ideia do texto, em relação à apresentação do texto, tá? E também algumas questões em relação à gramática, né? Conforme você está vendo, eu estou construindo o texto sem me preocupar com a gramática, porque essa técnica ela faz com que a gente consiga construir um texto sem a necessidade de entender e compreender fortemente a gramática, mas eu preciso fazer um comentário sobre gramática que também será nessa aula. Então nessa aula nós vamos ter aí 3 coisas. A primeira, o parágrafo do segundo, né, o segundo parágrafo de desenvolvimento das 2 redações. Vamos utilizar a técnica igual estavam sendo utilizadas. Depois vamos falar sobre a apresentação do texto e depois vamos falar ali sobre a questão gramatical do texto. Beleza? Fechou? Show! Então, sem mais delongas, vamos lá. Quando nós falamos sobre esse segundo parágrafo, nessa redação que nós estamos construindo, que é sobre a liberdade individual, né? No segundo parágrafo ele vai tratar sobre as garantias fundamentais, certo? Então o que nós precisamos? Pegar esse tópico e fazer os respectivos desdobramentos, não é isso? Ok, então vamos lá, vamos a ele. Parágrafo, beleza, vamos fazer esse parágrafo agora, segundo parágrafo de desenvolvimento, tópico principal mais desdobramentos, essa é a técnica, então vamos lá. Tópico principal, garantias fundamentais. Qual era o tema? Direito à liberdade. Então, o tópico principal para me nortear nesse caso, eu coloquei garantias fundamentais para o direito à liberdade, né? Eu preciso começar a fazer perguntas. A primeira pergunta que eu fiz, né, foi o que são garantias fundamentais para a liberdade, né? Porque eu estou falando de garantias fundamentais em relação à liberdade, para saber o que são, né? E quando eu fiz essa pergunta, a minha mente me trouxe as informações contidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu conheço ela muito bem, né? E também me trouxe ali alguns elementos constitucionais que eu sei alguma coisa, certo? Então, eu usei essas características lá dos direitos fundamentais, né, do ser humano para dar resposta aqui a essas garantias fundamentais. Então me veio mais ou menos isso aqui, liberdade de crença, quais são as garantias fundamentais? Liberdade de crença, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de locomoção,
contidas tanto na Constituição quanto na Declaração Universal, e a Declaração Universal, eu lembro disso, ela quando vai falar sobre as questões dos direitos humanos, ela afirma que os direitos humanos são essenciais para a dignidade da pessoa humana. Como a liberdade é um dos direitos fundamentais dos direitos humanos, então ele é essencial para a dignidade humana. Então, a minha primeira resposta à primeira pergunta foi essa aqui, certo? Kennedy, por que veio uma resposta com tantas informações? É porque é um assunto que eu sei. É simples. Quando você sabe o assunto, as respostas vêm mais facilmente. Quando você não sabe o assunto, as respostas elas vão vir, né, mais demoradas e mais soltas, sem estar tão fechadinha assim. É simples isso. Mas nós construímos redação tanto sabendo o assunto, quanto não sabendo o assunto, utilizando essa técnica. Perfeito? Entendemos? Ok. Só que essa pergunta e essas respostas, a mim ainda não são suficientes para construir um parágrafo. Então eu continuei fazendo pergunta. Para que serve essa liberdade? Né? Para que serve? E a resposta foi para fazer o que a lei permite, o que a lei não proíbe, né? Agir com sua própria vontade, sem nenhum tipo de impedimento ou censura, né? Fazer a lei permite, a lei não proíbe, eu tirei lá do direito constitucional, do direito administrativo, né? Essa informação, provavelmente a minha mente foi lá no princípio da legalidade, quando me trouxe essa informação, né? Agir conforme sua própria vontade, me veio lá a ideia do livre-arbítrio, né? Religioso, busco isso na minha fé, me traz aqui esse elemento, eu coloco aqui também, sem nenhum tipo de impedimento ou censura. Por quê? Porque quando eu falo em liberdade de expressão, liberdade nesses aspectos, a minha mente, eu penso no conflito, ela vem logo contrário à censura. Então veio isso aqui, né? E mesmo assim eu continuei fazendo perguntas ao texto. Como usar a liberdade? Foi uma outra pergunta. E aí ele veio por meio de comunicação, da arte e da ciência. Foi isso que veio à minha mente. Beleza, né? Beleza. Com esses argumentos, com esses desdobramentos, eu construí então o parágrafo. Simples, né? Simples. Como foi o parágrafo? Tópico principal mais desdobramentos. Tá? Então, olha lá como que ele ficou. Ressalta-se que as garantias fundamentais da liberdade individual são inerentes à dignidade da pessoa humana. Ademais, o ser humano é livre para expressar seus pensamentos, crenças e opiniões, sem sofrer nenhum tipo de censura. Além disso, o direito de locomoção é imprescindível para a garantia da liberdade do indivíduo. O texto como um todo está ficando assim, então. O direito à liberdade individual vem sendo foco de inúmeros debates entre especialistas. Em face da relevância do assunto, é necessário discutir os seguintes aspectos: conceito de liberdade individual, as suas garantias fundamentais e as suas restrições legais. Inicialmente, é necessário esclarecer que a liberdade individual, olha lá, o conceito da liberdade individual, né, que a liberdade individual é garantida pelo conjunto de direitos que protege o indivíduo e suas relações com a sociedade. Dessa forma, impõe-se ao Estado o dever de garantir esses que esses direitos sejam respeitados. Ressalta-se que as garantias fundamentais da liberdade individual, está aqui, ó, garantias fundamentais, tópico, né, mais desdobramentos. São inerentes à dignidade da pessoa humana, ademais o ser humano é livre para expressar seus pensamentos, crenças e opiniões, sem nenhum tipo de censura. Além disso, o direito de locomoção é imprescindível para a garantia da liberdade do indivíduo. Básico, básico, básico. Como é que eu fiz então? Vamos lá? Tópico principal, tá aqui, tópico principal, né? Mais desdobramento 1, inerentes à dignidade da pessoa humana. Eu usei essa frase, né? Retirada aí do meu conhecimento de direitos humanos, né? Ademais, o ser humano é livre para expressar seus pensamentos, crenças e opiniões sem sofrer nenhum tipo de censura. Tranquilo também, tópico informação essa, quando falamos em liberdade, a maioria das pessoas consegue lembrar que é a liberdade de crença, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, isso não é novidade para seu ninguém, né? Então trouxe ela aqui para cá também como segundo desdobramento, né? E aí eu usei um terceiro desdobramento, que é o direito de locomoção, né? A liberdade de locomoção
como ela não se vincula na questão de expressão, né? Tá aqui, expressar, né? A locomoção não é expressar, né? Então, eu preferi separá-lo, colocando como terceiro elemento, né? Além disso, o direito de locomoção é imprescindível para a garantia da liberdade do indivíduo. Terceiro desdobramento. Fechou? Né? Mas, Kennedy, e o restante? O restante você já sabe. Ressalta-se. Ressalta um conector inicial. Ademais e além são elementos conjuntivos. Perfeito? Mas, na aula anterior, eu te demonstrei ali alguns conectores para serem utilizados no primeiro parágrafo, lembra? E eu te prometi que eu te daria uma lista com conectores para todos os parágrafos. Perfeito? E aqui também eu trouxe aqui para você. Olha lá, conectores iniciais para o segundo parágrafo. Você pode usar qualquer um deles. Outro tópico a tratar é, ainda sobre o assunto, no que se refere ao, ressalta-se, observa-se, verifica-se. Nesse caso eu acho que eu usei o ressalta-se, né? O ressalta-se. E ainda usamos os cognitivos, não foi? Os conjuntivos ali, para unir os elementos, unir ali, né? Os desdobramentos, não é? E nesse caso eu usei, eu acho que foi ademais e além disso, né? Então, usei isso lá como os conjuntivos para união dos elementos textuais. Beleza? Entendemos? Top, né? Bem tranquilo, show, de boa, né? E aí, vamos fazer o mesmo trabalho agora para a segunda redação, né? Para a segunda redação. Na segunda redação, é aquela que está tratando sobre violência e a questão do jornalismo sensacionalista, não é? Já tratamos o primeiro parágrafo sobre as formas de violência na sociedade, e esse segundo parágrafo nós vamos tratar sobre o jornalismo e a reivindicação por mais segurança. Não é isso? Não é isso? Lá no texto, eu coloquei ele como jornalismo reivindicativo. Jornalismo reivindicativo. Né? Beleza, segundo parágrafo. O que é um parágrafo? É o tópico principal mais os desdobramentos. Né? Então vamos lá. Tópico principal, o jornalismo e a reivindicação de mais segurança. Vamos fazer perguntas a esse tópico principal. Primeira pergunta que eu fiz: como é a reivindicação jornalística, né? E aí a minha mente me trouxe as respostas, cobrando melhorias na segurança pública, noticiando os fatos, debatendo sobre segurança. Essas foram as respostas que a minha mente me trouxe. Insuficientes. Na verdade, claramente esse é um assunto que eu não domino. Eu posso até saber alguma coisa sobre segurança pública, posso até ter informações sobre violência, posso até saber alguma coisa sobre jornalismo, mas eu nunca parei para pensar antes sobre a união e a relação do jornalismo com da imprensa, com o jornal, né, com os telejornais e a questão de violência. Então, é algo novo, é uma construção nova, e a minha mente tem que trabalhar para isso. E ela trabalha quando eu faço perguntas. Eu faço as perguntas e aí a minha mente vai lá e me traz respostas que ela entende como coerente. Beleza? Tá? A outra pergunta, reivindica de quem? Pergunta justa, eles reivindicam, mas eles reivindicam de quem? Aí a minha mente me trouxe das autoridades policiais, das autoridades públicas, ok? O que os jornais noticiam e debatem? Uma outra pergunta que eu fiz, né? Porque se ele noticia, se ele debate, o que ele noticia? O que ele debate? Aí ele debate crimes, noticia crimes, violência, diferenças socioeconômicas, problemas na educação, né? Quando isso veio à minha mente, automaticamente me veio duas palavras, né? A segurança ostensiva e a segurança privativa. E a segurança preventiva, a ostensiva e a segurança preventiva. Né? Então, quando ela veio, eu poderia já colocar ela aqui, mas aí eu fiz uma nova pergunta para colocar elas logo abaixo. O que os jornais reivindicam? Né? Eles reivindicam o combate ao crime e à violência de forma ostensiva e preventiva. Né? Aqui a minha mente já tinha me dado esses dois modelos de segurança. Né? Não sei se eu irei utilizá-los, mas ele me apresentou. Beleza? Minha mente me apresentou. Quando eu tenho isso aqui, ele ainda me apresentou segurança pública preventiva e ostensiva, porque essas palavras já tinham aparecido na minha mente
anteriormente, né? Ostensivo provavelmente vem à minha mente porque é um concurso para a Polícia Militar e o policiamento militar é um policiamento ostensivo, né? Também preventivo, mas ostensivo, ele faz esses dois elementos, então isso veio à minha mente, então eu já trouxe para cá também, beleza? Pronto, olha bem, eu tenho um tópico principal, mais desdobramentos, mesmo sendo um assunto que eu acredito que eu não domino. Beleza? Então, mesmo assim, nós conseguimos construir um parágrafo sobre este assunto. Olha como que ele ficou. Observa-se que as reivindicações do jornalismo por segurança pública é imprescindível para a sociedade. Assim, as autoridades públicas são incentivadas a escutar as demandas da população, principalmente as relacionadas ao enfrentamento à violência. Beleza? Fechou? Top, né? Top de linha, top de linha. Ok, né? O que eu fiz aqui? Vamos lá. Reivindicação do jornalismo por segurança pública. Bem aqui, ó. Jornalismo reivindicativo. Então, reivindicação do jornalismo por segurança pública é o tópico principal. Né? Assim, as autoridades públicas são incentivadas a escutar as demandas da população. Autoridades públicas, né? A quem o jornalismo reivindica? As autoridades policiais e as autoridades públicas. Foi o que a minha mente me trouxe. Eu preferi escrever aqui autoridades públicas. Por quê? Porque é mais amplo. Tá? Então eu estou falando aqui de autoridades públicas do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público. Estou falando das autoridades públicas. Beleza? Tá? Então preferi ele. Assim, as autoridades públicas são incentivadas a escutar a demanda da população, principalmente aos relacionamentos ao enfrentamento da violência, né? Que é o que eles reivindicam. Lembra que o que eles reivindicam é o combate à violência, o enfrentamento à violência? Perfeito? Tá? Sendo assim, esse é o meu segundo desdobramento e assim eu finalizo o meu parágrafo, tá? Mas o que eu utilizei aqui para construir? Eu usei um conector inicial, observa-se, tá naquela lista lá, né? E usei um elemento conjuntivo, assim, que também está naquela lista daqueles elementos conjuntivos que eu passei para você. Beleza? E assim eu tenho o parágrafo. Simples e direto. Simples e direto. Beleza? Fechou? Bom demais. Mas eu preciso agora falar para você de duas coisas. Da apresentação textual e da questão gramatical. Beleza? Tá? Próxima aula eu vou construir o quarto parágrafo, né? Ou o terceiro parágrafo do desenvolvimento das duas redações. Mas nessa aula eu já prefiro trazer para cá as questões de apresentação e as questões de gramática. Por quê? O que dá nota numa redação? O que vai dar nota na sua redação? O que vai dar nota na sua redação dissertativa argumentativa é a redação dissertativa argumentativa. Quanto melhor a redação você fizer, quanto mais claro o examinador, ao ler a sua redação, ele entender os seus argumentos, quanto mais claro ficar para ele os seus argumentos, maior a sua pontuação na redação. Beleza? Tranquilo? Quando ele faz isso, ele te dá uma pontuação. Depois disso, ele começa a tirar pontos. E ele tira pontos basicamente de duas coisas. Uma delas é a apresentação e a outra delas é de erros gramaticais. Beleza? Então, se eu faço uma redação bem feita, eu vou ter uma nota alta. Porque a minha redação ela foi bem construída. Tá? E a partir daí, depois que o examinador viu isso, ele me dá uma nota alta. Aí ele começa a buscar coisas para tirar pontos da minha redação. A primeira coisa que ele busca é a apresentação textual. O que é a apresentação textual? É como o seu texto estará no papel, estará na folha de redação. Beleza? Tá? E quais são as características disso? Né? Primeira coisa que eu quero destacar para você é o seguinte. Aqui, ó. Quando você inicia um parágrafo, toda vez que você inicia um parágrafo, você precisa deixar um espaço entre
1,5 a 2,5 de centímetros entre a margem esquerda e o início do parágrafo. Simples. Não precisa ser perfeito, 2,5 não, nem 1,5 perfeito não, mas um espaço lá, né? Vai ser mais ou menos esse espaço da caneta aqui, beleza? Esse espaço aqui da caneta, mais ou menos isso, certinho? Você precisa fazer isso. Fez no primeiro parágrafo, fez esse distanciamento do primeiro parágrafo, usa ele como referência para iniciar os demais parágrafos, os distanciamentos dos demais parágrafos, beleza? Isso é o primeiro ponto na apresentação textual que você deve levar em consideração. O segundo ponto está relacionado às margens, começando aqui pela margem esquerda. Vai iniciar a linha, inicia o mais próximo possível da margem. Ó, o J aqui está bem próximo à margem, o D bem próximo à margem, o J bem próximo, o S está colado, o S colado, o B bem próximo à margem, bem próximo, bem próximo, bem próximo. Isso é uma questão de apresentação. Se você iniciar a partir daqui, por exemplo, né, você vai perder ponto por isso aqui. Entendemos? Tá? O examinador vai tirar seus pontos por isso. Tranquilo? Então, inicia a margem esquerda sempre colado na margem, tá? O mais próximo à margem possível. Beleza? A margem direita. A margem direita, a regra é a mesma, ou seja, você tem que chegar ao mais próximo possível da margem direita, o mais próximo possível, da margem direita, tá? Quando você chega ao mais próximo possível da margem direita, tá? Você também evita perder pontos. Simples assim, tá? Nem sempre você vai conseguir colar na margem direita igual você consegue colar na margem esquerda, mas tente chegar sempre o mais próximo possível à margem direita. E o que é esse próximo? Toda vez que couber no espaço, sei lá, tá faltando esse espaço aqui para você construir. Para você escrever. Se cabe aqui alguma coisa, e o que é alguma coisa? Uma sílaba da palavra que você vai escrever essa sílaba. Se por acaso a sílaba não cabe, aí você pode iniciar aqui novamente. Beleza? Se você vai escrever a palavra Brasil e aqui cabe o Bra, então isso significa que aqui você vai começar no Zil. Chegou o mais próximo possível. Beleza? Agora, se você está aqui, ó. Se você está aqui e você quer escrever a palavra Brasil, o Bra não vai caber, tá vendo? Então, nesse caso, você tira de lá e já pode começar a escrever daqui. Tá? Já pode começar a escrever daqui. Beleza? Entendemos? Fechou? Tá? Ok. Ok. Outro elemento importante. Nesse texto aqui eu usei só uma estrutura. Vamos para o próximo texto aqui. Outro elemento importante, ainda falando da margem direita. Ainda falando aqui, ó. Chegar o mais próximo possível da margem direita. E que elemento é esse, Kennedy? É exatamente o traço translineador. Quando você separa uma palavra do final de uma linha para uma outra linha, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as regras silábicas, porque se você separar fora das regras silábicas, vai dar erro de gramática, beleza? Então, conforme as regras silábicas, toda vez que você separar eles conforme as regras silábicas, você vai colocar um sinal, né, translineador, que significa que você vai continuar aquela palavra na próxima linha. Simples assim. Esse sinal translineador, ele pode ser colocado aqui dessa forma, logo depois aqui, por exemplo, imprescindível, né? Então, depois do preso aqui não cabe o sim, ó. O sim não cabe lá, então você pode colocar o sinal translineador ali. Beleza? Fechou? Tranquilo?
Mas, porém, todavia, contudo, né? Se ainda cabe uma sílaba, né? E não vai caber ali o sinal translineador, como por exemplo aqui as suas, ó, cabe a sílaba su aqui, né? E aí a outra vem para cá. Mas quando coube a sílaba, não cabe o sinal translineador logo depois. Então, você põe o sinal translineador abaixo da última letra que você escreveu. Sim, pode fazer isso, que isso está dentro das regras gramaticais e textuais e redacionais, qualquer regra que você imaginar aí, tá tudo certo e é isso que você tem que fazer. Beleza? Entendemos? Show, show de bola, tá? Um outro elemento que eu preciso destacar aqui em relação à apresentação do texto é o seguinte. Caso você erre uma palavra, né? Se você errou essa palavra aqui, ó, indivíduo, você errou ela, você vai lá e, ó, você rasura ela só com uma linha e escreve ela na frente novamente, indivíduo. Beleza? Mas já é o texto final e você só percebeu que a palavra estava errada depois. Por exemplo, você escreveu aqui garantias erroneamente, tá? E você só percebeu depois. Você vem aqui, você passa um único traço em cima dela, beleza? Rasura ela, vem aqui em cima e escreve garantias. Beleza? Escreve acima, dentro do espaço daquela linha, tá? Pode fazer isso, que você não vai perder ponto por apresentação. Entendemos? Beleza? Fechou? Então, isso é as regras de apresentação que eu queria destacar para vocês. Kennedy, e as questões gramaticais? As questões gramaticais é o seguinte. Se você perceber, eu estou construindo essa redação sem pensar em gramática. Por quê? Porque a gramática só tira ponto. A gramática correta aqui não dá ponto. Aonde que a gramática correta dá ponto? Na prova objetiva. Lá na prova objetiva, as questões de gramática, você vai ter que demonstrar que você sabe alguma coisa de gramática lá. Na redação, ela não te dá ponto. Ela só tira ponto. Como assim, Kennedy? Essa técnica que eu estou te apresentando, você escreve um texto muito bem, minimizando os erros gramaticais. É simples isso, tá? A técnica, ela minimiza os erros gramaticais. Depois que você escreveu a redação, no rascunho ainda, obviamente, aí sim, você vai fazer uma leitura nesse texto, procurando possíveis questões gramaticais, tá? Possíveis questões gramaticais. Obviamente, dentro do conhecimento que você tem. Se você sabe alguma coisa de gramática, você provavelmente vai encontrar algum erro e vai corrigir. Se você não conhece nada de gramática, vai terminar daquele jeito mesmo. E aí você vai aceitar perder alguns pontos gramaticais, mas ganhando uma grande nota na questão redacional como um todo. Entendemos? Tá? Então o que você faz? Você vai lá e começa a ler. Ó. Já faz algum tempo que a violência é a principal pauta. A violência. A violência. Será que esse A aqui é acraseado? O que, tempo, tal. Eu acho que esse A não é acraseado. Tá? Então, beleza. Que a pauta telejornais é exatamente por esse motivo que a discussão de algum aspecto é necessário. Quais seja dois pontos. A violência, o A é minúsculo mesmo, depois de 2 pontos sempre começa com minúsculo mesmo, tá correto, tá? A violência, esse A, a violência aqui é acraseado, ainda acho que também não, tá? Também não é acraseado. Continua. Na sociedade, o jornalismo reivindicativo é a utilização da violência como espetáculo. Okay. De início, esse vírgula tá ok, que a regra fala lá tá ok, beleza? É importante frisar que os crimes violentos chocam a sociedade, vírgula, especialmente, essa vírgula faz sentido, vai manter. Os relacionados aos tipos de violência física e sexual, ponto. Nesse sentido, com o MC com letra maiúscula mesmo, ok. A imprensa possui um papel importante no debate das políticas públicas que combatem a violência. Combate a alguma coisa. Se combate a alguma coisa, a violência. A violência, se eu troco por violência por crime, vai dar ao crime. Então esse A aqui é acraseado. Beleza, então vou corrigir acraseado. Observe que a reivindicação do jornalismo por segurança pública é imprescindível para a sociedade. Ok, de boa, tal. Assenta, ok. Assim, as autoridades públicas são incentivadas a escutar as demandas da população, vírgula, principalmente relacionadas à violência, já está acraseado. Ok, já fiz a correção gramatical dentro do que eu sei de gramática. Entendemos? Beleza? Fechou?
Então, a gramática você faz depois. O meu foco aqui não é gramática. Você tem que ter muitas aulas de gramática, inclusive eu tenho que ter muitas aulas de gramática. O meu foco é fazer com que você consiga escrever uma redação, apesar da gramática. É simples assim. Beleza? Fechou? Show! Na próxima aula, nós vamos, então, escrever o terceiro parágrafo do desenvolvimento das duas redações. E na outra, vamos fazer as devidas conclusões. Beleza? Fechou? Show de bola. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.